Minha mulherada querida, salve, salve! Estamos juntos mais uma vez para falar da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Então, tivemos aí 2 dias que não teve vídeos, né, de análise, então vou fazer um resumão bem rápido aí para vocês, para a gente não entrar muito em detalhes nos próximos jogos. Para o vídeo poder ficar curto, vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Então vamos começar falando dos jogos do sábado. Tivemos jogos do grupo C e do grupo D, iniciando pelo grupo D, Tunísia e Austrália, foi o jogo das 7 da manhã. É um jogo bem preso no meio campo, com poucas chances criadas. A Austrália teve um domínio total do jogo, na maioria das jogadas era ela que estava com a posse de bola, mas a tomada de decisão ali no último passe, no último terço do campo, dificultou bastante que a Austrália conseguisse deixar um placar um pouco mais largo. A vitória foi por 1-0 para a Austrália, ela vai decidir a vida contra a Dinamarca no próximo jogo, e quem ganhar classifica para a próxima rodada da Copa do Mundo, classifica para as oitavas de final. A Tunísia aposta muito no seu sistema defensivo, então é um time que ataca menos, que busca sempre o contra-ataque. Desse jogo não foi tão efetivo, levou muito pouco perigo à seleção da Austrália. O jogo ficou nisso, ficou 1-0, sem muita inspiração. A Tunísia praticamente já está eliminada da competição, né? Tem que ganhar da França e torcer por Austrália e Dinamarca empatarem. E ainda acredito que ela tem que ganhar com uma boa quantidade de saldo de gols para poder avançar. E é muito difícil que a Tunísia ganhe da França, mesmo que a França já esteja classificada. Então esse grupo D vai ficar a definição da segunda vaga para a próxima rodada. A primeira já é da França. Outro jogo que teve foram às 10 da manhã. Polônia e Arábia Saudita fizeram um jogo bem movimentado, um jogo bem pegado. A Arábia Saudita mais uma vez quase surpreendeu a todos. Teve muitas chances para poder abrir o placar. Atacou muito mais do que a Polônia no jogo. Soube se sobressair sobre a defesa e a imposição de jogo da Polônia, que não fez uma boa partida, é verdade. Mas a Polônia teve um pênalti a seu favor e aí o Lewandowski fez o seu primeiro gol em Copas do Mundo. E depois a Arábia Saudita teve que se lançar ao ataque. E aí, com a infelicidade do zagueiro, o Lewandowski conseguiu tomar a bola dele e fazer o 2-0 com um belo de um gol, inclusive. O lance lembrou até mesmo o do Daverson e o do Andreas Pereira na Libertadores, né, no campeonato do Palmeiras. Foi bem parecido, foi muito mais próximo do gol. Então o Lewandowski teve que só pegar a bola e chutar, tirar do goleiro, coisa que ele tem muita qualidade para fazer, muita categoria. E aí a Polônia conseguiu sua primeira vitória por 2-0 e deu uma boa embolada aí no grupo C. O grupo C aí então tá bastante embolado, já vamos falar aí do jogo que aconteceu à tarde. O outro jogo do grupo B foi França e Dinamarca. Esse jogo aconteceu 1 hora da tarde, foi 2-1 para a França. Um jogo bem disputado, um jogo bem pegado. A França saiu na frente, depois tomou o gol de empate da Dinamarca. E aí estava se desenhando para mais um empate, até que a França fez o 2-1, garantiu a sua vaga na próxima fase. E a Dinamarca, como informado, vai fazer o seu jogo da vida contra a Austrália. A última rodada, lembrando, é jogos simultâneos, então são todos os jogos no mesmo horário. Então, a Dinamarca, a Austrália e a Tunísia já vão saber qual é o seu destino, se vão de volta para casa ou se permanecem no Catar para as oitavas de final. E o jogo mais esperado do dia, do sábado, foi Argentina e México, né? Expectativa muito grande nesse jogo, para saber se a Argentina seria eliminada já nessa rodada. Se ela perde, teria muita dificuldade. Não, já estaria eliminada, na verdade, se ela perde. Se empata, teria muitas dificuldades para poder avançar na próxima fase. Mas não foi o que aconteceu. A Argentina ganhou de 2-0. Dois belos gols, inclusive. Um golaço do Messi. Mais uma vez ele fez um gol na Copa do Mundo. Colocou a Argentina de volta à disputa. E o México, praticamente já eliminado da competição também, vai jogar ali a vida contra a Arábia Saudita. É bem difícil que consiga uma vitória. E se conseguir, acredito ainda que não vai avançar. Acho que ainda a Polônia consegue avançar. Jogo entre Polônia e Argentina, talvez ali. Eu dou meu palpite de um empate nesse jogo. Vai definir aí a primeira colocação do grupo. Então acredito que a Argentina e a Polônia avancem para a próxima fase da competição. No domingo teve 4 jogos também. E a zebra nesse domingo aí, ela estava bem inspirada. Primeiro jogo, o jogo das 7 horas da manhã, era Japão e Costa Rica. Um jogo muito esperado,
porque uma vitória do Japão colocaria uma pressão absurda sobre a Alemanha, que se perdesse para a Espanha, estaria eliminada da Copa do Mundo mais uma vez na fase de grupos, assim como foi em 2018. Mas a zebra existiu. Com uma falha grotesca do goleiro japonês, a Costa Rica venceu o Japão por 1-0, deixando o grupo extremamente embolado, onde tudo pode acontecer e as duas grandes europeias podem ser eliminadas na próxima fase, a depender dos resultados. É muito difícil que aconteça, mas a possibilidade disso acontecer já coloca uma pressão aí nas duas seleções para um resultado positivo na próxima rodada. Então o Japão não conseguiu ter a sua efetividade que teve contra a Alemanha e numa falha acabou tomando o gol da Costa Rica e depois não conseguiu correr atrás do resultado. Segundo jogo que teve Bélgica e Marrocos, a esperança desse jogo era uma vitória da Bélgica, não com tanta tranquilidade pelo que o Marrocos apresentou na primeira rodada contra a Croácia, né? Então era de se esperar uma vitória da Bélgica, que até começou bem, até estava em cima do Marrocos, o Marrocos estava apostando muito no contra-ataques, só que no segundo tempo mudou de cenário. No segundo tempo a Bélgica voltou muito mal, a Bélgica não estava conseguindo armar suas jogadas, muito passe errado, perdeu muitas bolas no meio campo, naquela área perigosa, onde gerou muitos contra-ataques do Marrocos, e inclusive saíram os dois gols. Marrocos venceu por 2-0 a Bélgica, coloca uma pressão absurda na Bélgica, que vai enfrentar a Croácia, num jogo direto. Um jogo completamente direto entre Bélgica e Croácia. Quem vencer avança para a próxima fase. Um empate aí pode dificultar a vida da Bélgica na próxima fase. Por quê? Porque no jogo que teve logo depois, a Croácia venceu por 4-1 a equipe do Canadá, que se despede da competição. Primeira competição do Canadá, começou o jogo logo no primeiro minuto, fez 1-0 com o Davis, o seu principal jogador, e depois não conseguiu segurar a pressão. A Croácia acordou, foi para cima, teve chances, conseguiu o gol de empate, conseguiu a virada, e aí depois no segundo tempo foi um passeio. A Croácia dominou de ponta a ponta o segundo tempo. O Canadá não conseguiu nem aproveitar contra-ataques, não conseguiu sequer muitas vezes passar do meio campo. Domínio total da Croácia, vitória importantíssima e joga ainda mais a pressão para cima da Bélgica na próxima rodada. Por quê? Por saldo de gols, um empate da Croácia, ela avança. A Bélgica tem que vencer a Croácia para poder passar para a próxima fase, talvez em segundo lugar, porque se o Marrocos ganhar do Canadá na última rodada, o Marrocos avança em primeiro e quem diria? Um grupo onde esperávamos que passasse Croácia e Bélgica, o Marrocos pode passar em primeiro lugar e desbancar uma das seleções europeias aí que não entra como favorita, mas a expectativa era que fosse bem longe na competição, talvez até umas quartas ou umas semifinais. E o último jogo mais esperado do dia também, Espanha e Alemanha, esse talvez tenha sido o melhor jogo da Copa do Mundo até agora. Um baita jogo, intensidade dos dois lados, um jogo muito pegado, muito faltoso para os dois lados. O time da Espanha é muito bem treinado, tem um toque de bola muito preciso, muita qualidade no meio campo, com Pedri, com Gavi e o Busquets segurando ali a linha da defesa. A Espanha começou muito melhor do que a Alemanha teve umas 2, 3 chances, mas a Espanha criou muito mais, a Espanha chutou muito mais ao gol. Porém, quem teve o gol anulado foi a Alemanha, numa jogada de bola parada, o gol do Rudiger, ele estava em impedimento e foi anulado o gol e os times foram para o vestiário no 0-0. No segundo tempo já mudou o cenário. No segundo tempo quem teve o domínio total foi a Alemanha. A Espanha já não estava conseguindo se achar em campo, não conseguia mais acertar 2, 3 passes, ter aquela intensidade que teve no primeiro tempo. E foi algo até que eu comentei no vídeo anterior. A seleção da Espanha é uma seleção muito boa, porém uma seleção muito jovem e contra uma grande seleção com um pouco mais de pressão, talvez os moleques iam sofrer um pouco mais para conseguir jogar. E aí depois o técnico da Espanha fez algumas mudanças, colocou o Morata, viu que estava sendo cruzado muitas bolas na área e não estava ganhando nenhuma. Com o Morata, logo nos primeiros momentos dele no jogo, ele já abriu o placar para a Espanha fazendo 1-0. E aí a pressão absurda na Alemanha não estava sendo eliminada por conta da derrota do Japão, mas já dificultaria muito avançar para a próxima fase, porque ela teria que ganhar da Costa Rica e torcer por resultado entre Japão e Espanha para ela poder passar. Mas aí no finalzinho do jogo com o Füllkrug, a Alemanha conseguiu seu gol de empate, não teve mais oportunidades, não
avançou para conseguir a virada, mas o grupo E está bem embolado. A possibilidade de todos do grupo passar é muito grande. Se a zebra nesse grupo na próxima rodada estiver bem acordada e Japão e Costa Rica ganharem os seus jogos, Japão e Costa Rica avançam para a próxima fase. E aí vamos ter duas campeãs do mundo já eliminadas na primeira rodada da Copa do Mundo, na primeira fase, na fase de grupos. Não é algo que se espera. A expectativa era que a Espanha e a Alemanha passassem com uma certa facilidade, com o Japão talvez dando ali uma canseirinha, indo para a última rodada entre uma das duas seleções, mas a expectativa era que as duas passassem. Pode acontecer, acredito que é o que vai acontecer, mas um grupo bem embolado, com uma pressão absurda, tudo pode acontecer. E hoje foi o dia dos jogões, né? Foram grandes jogos com muitos gols. Foi talvez aí o melhor dia de jogos que teve da Copa do Mundo em relação à emoção, né? Tivemos aí a partida entre Camarões e Sérvia, a partida do grupo do Brasil. Partidaça, Camarões abre o placar contra a Sérvia fazendo 1-0. Depois disso, a Sérvia acorda no jogo, consegue o gol de empate logo em seguida, consegue a virada e tem chances ainda de fazer mais gols, mas não consegue aproveitar. No segundo tempo, a Sérvia consegue fazer o terceiro gol e quando o Camarões estava praticamente entregue já, mais uma derrota, eliminado da competição, já na fase de grupos, e aí ia jogar contra o Brasil eliminado, o técnico camaronês fez uma mudança, colocou o Abubakar que fez fogueira ali na zaga da Sérvia. E aí ele fez o gol que diminuiu a vantagem da Sérvia e deu o passe para o gol do Choupo-Moting de empate. O jogo terminou 3-3, bem movimentado, qualquer uma das duas equipes que saísse com a vitória era bem merecido. O jogo terminou empatado, dando esperança aí tanto para a Sérvia quanto para Camarões avançarem para a próxima fase. Só que pro Camarões fica um pouco mais difícil porque pega o Brasil. É verdade, pega o Brasil já classificado. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho desse jogo, talvez um próximo vídeo, uma edição especial aí do jogo do Brasil. Mas a vida do Camarões é um pouco mais difícil do que da Sérvia, que vai fazer um jogo direto aí contra a Suíça. O segundo jogo do dia foi Coreia do Sul e Gana, mais um jogaço. A seleção da Gana, apesar de jovem, é uma seleção muito boa, muita força física e com um pouco de qualidade ali nas jogadas trabalhadas, triangulação. É uma seleção que cria muito, mas deixa a zaga muito exposta. Então, Gana saiu na frente, fez 1-0. Teve um gol anulado, mas depois fez um gol de novo, saiu na frente com 1-0. Coreia do Sul buscou o empate e a virada. E aí, quando tudo estava tranquilo para os coreanos, a Gana foi para cima, conseguiu o gol de empate e logo em seguida depois conseguiu o gol da virada. Coreia do Sul se despede da Copa do Mundo praticamente também, a vida dela está muito difícil. Acredito, acho que já até está eliminada da competição, já na primeira fase. Não consegue repetir o feito que fez em 2002. Algumas Copas do Mundo da Coreia consegue avançar com muitas dificuldades para a próxima fase da competição. Dessa vez não deu certo, dessa vez foi bem difícil. Bom, como vamos deixar o jogo do Brasil para o próximo vídeo, vamos falar então de Portugal e Uruguai. Vitória do Portugal por 2-0 sobre o Uruguai. Gol de Cristiano Ronaldo, apesar de eu achar que ele não tocou na bola. Eu acho que o gol foi do Bruno Fernandes direto. Mas um jogo bem disputado, com algumas faltas. O Uruguai pouco inspirado. Portugal com a tomada de decisão muito equivocada. Finalizou bem mais ao gol, teve mais chances, é verdade. Mas com um pouco de dificuldade contra o Uruguai. Depois do primeiro gol, acabou ficando mais fácil, o Uruguai se atirou para cima, não teve grandes chances, teve algumas com o Cavani, algumas jogadas muito boas pelas laterais do campo, mas depois o Bruno Fernandes, de pênalti, fez o 2-0, o gol que definiu a vitória portuguesa e a classificação para a próxima fase em primeira colocada. Então, fica para o jogo da vida entre Uruguai e Gana, quem ganhar avança para a próxima fase. Bom, galera, esse vídeo termina aqui. Muito obrigado pela participação. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar com os amigos. É muito importante a opinião de vocês também. Quem vocês acham dos grupos que vão passar. Forte abraço. Tchau, tchau.